Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor Deus, perdão dos meus pecados, atitudes e ações. Senhor Deus, eu não venho falar nada daquilo que o Senhor não queira, mas somente aquilo que o Senhor queira que eu fale. Em nome de Jesus, eu estou aqui hoje para falar a respeito do Salmo 17. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler ele para vocês, que fala assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração. De noite me visitas, prova-me no fogo. E não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Até aqui o salmista Davi, ele está declarando, pedindo a Deus que dê ouvido à oração dele, pois da boca dele não procede engano, Então ele pede para Deus julgar os ímpios, aqueles que os cercam, os adversários deles, a respeito dele. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumam às tuas veredas, quer dizer, aos teus caminhos. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Então, ele clama a Deus, ele invoca a Deus e Deus responde a ele. Assim como responde a mim e a você. Quando nós clamamos e suplicamos, Deus nos ouve. A palavra de Deus diz que ele nos ouve, que ele nos observa e ele se inclina para nós, para ver tudo aquilo que está acontecendo diante das nossas vidas. E ele, então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos clamar a Deus, precisamos clamar e ter um coração limpo, pedir a Deus que sonde o nosso coração, passe uma revista em nós, para que tenhamos assim um coração limpo, que não tenhamos lábios enganosos, fraudulentos, que não façamos perversidades, mal algum. Inclina ouvidos para mim e ouve minhas palavras, mostra as maravilhas da tua bondade. Então ele está pedindo, Senhor, olha para mim, derrama a tua graça e misericórdia, derrama as maravilhas da tua bondade sobre a minha vida. O Salvador, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos seus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, como diz lá no Salmo 91. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte, dos adversários, daqueles que nos insultam, que armam contra nós, o tempo inteiro, pessoas guiadas pelo mal, pessoas que não estão convertidas, podemos dizer assim, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, é contra o império das trevas. Insensíveis, eles cercam o coração e falam com lábios insolentes, ultrajantes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos, quer dizer, que estão à espreita, estão fixando os olhos, estão ali pronto para uma emboscada. É assim que Satanás fica, pronto para uma emboscada. Por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que nós devemos colocar armaduras de Deus contra as astutas ciladas do diabo, astutas ciladas, quer dizer, ciladas, emboscadas, que Satanás, ele fica assim ao derredor, para poder tramar coisas contra nós.
mas para aquele que está em desobediência, aqueles que estão em pecado. Ele tenta. Então, se houver brecha, ele entra, né? Porque a palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor, e os demônios ao redor. Então, se tiver brecha, ele vai entrar. Não podemos deixar brecha, precisamos fechar as brechas. Insensíveis, eles cercam o nosso coração, e com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos. Ok. Parecem-se como um leão ávido por sua presa, ou um leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada livra a minha alma do ímpio. Qual é a espada? Né? Qual a espada que nós temos? A espada que nós temos é essa aqui, ó. É a palavra. A palavra nós declaramos contra o império das trevas, contra a legião de demônios, né? Contra o mal. E nós declaramos no nome poderoso do Senhor Jesus, porque sem declarar o nome de Jesus não acontece nada. Então, em nome de Jesus, que morreu com morte de cruz para nos salvar, então no nome dele, né? Então nós declaramos então a palavra. Então nós damos uma ordem no mundo espiritual, e todo mal precisa retroceder, né? Por um caminho mal vem, por 7 ele vai ter que fugir, mas ele precisará encontrar a presença de Deus. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhe sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Então, nós somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, né? E precisamos contemplar a face de Deus. Quando eu li esse salmo aqui, o versículo 13 ele me chamou muita atenção, né? Então, primeiro vou falar aqui, né, sobre o salmo em si, né, a interpretação. Davi faz um clamor para Deus que intervenha contra os seus inimigos. Levanta-te, Senhor. Então, aqui quando ele fala levanta-te, Senhor, ele expressa um pedido urgente para que Deus haja e faça justiça. Essa expressão é usada em vários salmos, quando o salmista se sente oprimido, porque as opressões vêm, né, por conta das adversidades e por muitas outras coisas, né, por dar legalidade no mundo espiritual, porque o mundo físico é tão real, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Então as trevas, elas oprimem, né? E como que nós nos livramos disso? Clamando pelo sangue de Jesus, né? E Deus só pode intervir, né, se realmente nós estivermos na presença dele, né? Então não tem como Deus entrar numa causa no meio do pecado, porque a luz e as trevas, elas não andam juntas. Para que a luz entre, o pecado tem que sair. O versículo, né, a palavra, o capítulo 17 do salmista aqui, ele mostra, né, a confiança de Davi na justiça de Deus, né? Ele ensina que diante da opressão devemos buscar o refúgio do Senhor. Ele é quem luta por nós e nos livra dos nossos inimigos, né? Se nós pudéssemos dar um título, colocar um título aqui, né? Eu poderia falar a justiça divina mediante ao clamor, né? Deus é justo e fiel, né? Como acontece essa justiça, né? Diante do nosso comportamento, né? E qual é o comportamento, né? Nós precisamos ter fé, nós precisamos obedecer, nós precisamos confiar, precisamos crer, né? E aí Deus dá o livramento dele.
Aqui no versículo 17, 13, agora que eu vou falar, que me chamou muito a atenção, que fala assim, ó, levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os com tua espada, livra a minha alma do ímpio. Então aqui Davi não estava preocupado só com os inimigos em si, com os adversários, ele está preocupado com a própria alma dele, né? O que tem na nossa alma, né? Porque na alma da gente é para onde vão as coisas, né, que nós depositamos, né? Os lixos, né? Então, lixos espirituais. Então, ele aqui, né, ele menciona a diferença entre aqueles que buscam apenas coisas terrenas e aqueles que têm sua esperança no Senhor, né? É necessário ter esperança no Senhor, né? Porque Ele é a nossa esperança, né? Aquele em quem podemos confiar, né? Ele protege a nós, protege a nossa descendência. Vou até colocar o louvor ali daqui a pouco, né? Então, quando nós falamos na alma, nesse contexto, podemos interpretar que Davi não está apenas pedindo um livramento físico, conforme me chamou a atenção aqui, essa parte aqui do versículo, do capítulo em si, né? Mas também espiritual. Ele deseja ser protegido não só dos ataques de seus inimigos, mas também de se tornar como eles, ou seja, alguém distante de Deus. Então ele temia, né? Ele aqui nesse capítulo, nesse versículo aqui 13, ele não temia somente os adversários, ele tinha medo de se tornar como eles, né? Então nós precisamos pedir muito a Deus, né? Clamar a Deus, né? Para não nos contaminarmos com a iniquidade desse mundo, né? Com o pecado, né? O pecado precisa ficar bem longe demais, porque quanto mais longe o pecado ficar de nós, mais perto Deus está, não é isso? Mostra também, né, o verdadeiro livramento de Deus, que o livramento de Deus, ele não é apenas físico, né? Aqui justamente a gente vê isso, né? Então, o salmista declara isso, ele pede isso, ele clama por isso, né? Ele clama a Deus por isso, quer dizer, não apenas um livramento físico, mas um livramento espiritual, garantindo que a alma do justo permaneça com ele, que a justiça de Deus esteja com ele, que ele seja justo, né? Enquanto os ímpios perecem com suas riquezas e prazeres temporais. Por que temporais, né? Tudo aqui neste mundo tem um prazo de validade, como aquelas mercadorias que nós encontramos no mercado, né? Mercadoria que nós encontramos no mercado, ela tem uma data de validade, né? Ela tem a data que ela foi feita, né? E tem um prazo, né? Quando ela foi elaborada, quando ela foi feita, tem um prazo. Se passar daquilo, está estragado, faz mal, podemos até morrer, né? Então, assim acontece com os prazeres desse mundo. É momentâneo, né? As pessoas pensam que isso é eterno. E eterno é só a glória. Eterno é o paraíso, né? Quem confia em Deus vai estar lá no grande dia, né? Do grande juízo, né? Que não está muito longe disso acontecer, não, porque Jesus verdadeiramente está voltando, né? As coisas que nós estamos vendo, né, acontecer, e as coisas que ainda acontecerão, né? Não é motivo para medo, né? É motivo para oração. Nós precisamos orar.
não somente por nós, mas pelas pessoas que nós amamos, né? Sobre a nossa descendência, que eu gostaria até de colocar aqui um louvor, né? Vou tentar colocar aqui um louvor agora. E meu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na tua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te amo. Quantos recebem isso? Quantos recebem isso nessa noite? Aleluia! Faz tempo que você não ouve a minha voz, e meu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na sua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Pega as suas mãos, pega as suas mãos, e eu farei além do que você sonhou, aquilo que ainda nem chegou ao coração, e nem precisará correr atrás de bênçãos. Aonde você for, elas te seguirão, elas te seguirão. Eu sou um Deus que abençoa a sua geração, não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés que você vai herdar. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração, não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés. Escuta isso, escuta isso. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que... Oh, aleluia! Aquilo que eu tenho, isso ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho, não existe nada, não para maligna, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Você é guardado por ele. Oh, aquilo que eu tenho.
descendência, e todos saberão que eu te abençoei. É isso que Deus tem para aqueles que o buscam, né? Que tem aliança com Ele. Ele honra a vida da pessoa, Ele honra a descendência, Ele não deixa a pessoa mendigar o pão, qual é o pão da vida, né? A palavra. Então, Ele honra a pessoa. A prosperidade é espiritual, né? Que mesmo em meio às adversidades, às tribulações, a pessoa pode ter paz. Não existe nada melhor do que a paz, né? A pessoa pode ter muita riqueza, a pessoa pode ser rica, mas ela pode não ser próspera, porque prosperidade não tem a ver com riqueza. Muitas pessoas se enganam, falam, fulano é próspero. Próspero é aquele que tem Cristo. Próspero é aquele que tem aliança com o Senhor e que confia nele, que guarda a palavra de Deus no coração e que mesmo em meio às adversidades recebe este bálsamo, esse renovo e esta paz que excede. A palavra de Deus diz que a paz que Deus dá, ela excede todo entendimento humano. Por quê? Porque a vida pode estar um caos, mas a pessoa, ela está em paz, porque ela tem confiança naquilo que Deus vai fazer, na proteção divina, como o salmista clama no Salmo 17. Ele súplica, ele súplica a Deus por proteção divina. Ele clama a Deus, é uma súplica que ele faz. Ele clamou, ele clama a Deus contra os adversários terrenos e contra os adversários espirituais. E Deus o protege, devido à sua confiança, devido à sua obediência, devido à sua fé, né? Então, é essa palavra que eu vou deixar aqui esta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra fique guardada no coração de todos que a ouvirem. Esse louvor que é lindíssimo também e que é verdadeiro, né? Que Deus protege. Deus protege a mim, a você e a nossa descendência até 1000 gerações. Em nome de Jesus. Que a paz e o amor de Cristo e as doces consolações do Senhor, o Espírito Santo de Deus, estejam com vocês. Em nome de Jesus. Amém.